Dando prosseguimento ao nosso programa, teremos agora a mesa redonda Saúde, Desenvolvimento, Economia, Agendas Conflitantes. Para fazer a coordenação desta atividade, convido a professora Tereza Bandeira, que é médica formada pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Saúde Pública pela UFC, especialista em Patologia Clínica pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, doutora em Microbiologia pela UFC e atualmente é professora e coordenadora do curso de Medicina da Unicristos. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em microbiologia clínica e infecção hospitalar, ocupando também o cargo de assessora científica da Associação Cearense de Estudos para o Controle de Infecções Hospitalares. A nossa coordenadora fará a apresentação dos demais componentes da mesa. Dando continuidade ao nosso evento, eu gostaria de, antes de apresentar os participantes dessa atividade, agradecer ao convite dos organizadores desse evento e dizer que, após essa palestra do Dr. Carlos, é inegável a importância desse evento. É de extrema importância discutirmos o que nós vamos discutir aqui. E, por isso, eu estou extremamente satisfeita em estar aqui participando desse momento. Obrigada. Para nossa mesa, o tema é Saúde, Desenvolvimento e Economia. Agendas conflitantes. Esse tema, ele é parte de uma grande preocupação nossa, como o Dr. Carlos falou, sobre o desenvolvimento, sobre os países que são considerados em desenvolvimento e sobre as condições de saúde. Um país que tem um grande PIB é um país rico, mas um país que não tem condições razoáveis de saúde é um país não desenvolvido. Então, aonde nós vamos refletir na questão da saúde com desenvolvimento, e eu espero, e nós temos certeza que nós vamos ter boas reflexões nessa atividade. Eu vou fazer a apresentação de todos, né? E à medida que eu vou fazendo a apresentação, eu vou chamando-os a participar aqui da nossa mesa. São cadeiras, mas não deixa de ser nossa mesa. Doutora Lígia Bahia, professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, possui graduação em Medicina pela UFRJ, em 1980, mestrado e doutorado em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz, respectivamente em 90 e 99, tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em políticas de saúde e planejamento, principalmente nos seguintes temas: sistemas de proteção social e saúde, relações entre o público-privado no sistema de saúde brasileiro, mercado de planos e seguros de saúde, financiamento público e privado, regulamentação dos planos de saúde. Chamo agora nosso primeiro debatedor, Dr. Carlos Roberto Martim Rodrigues Sobrinho, professor adjunto de Medicina Clínica da Universidade Federal do Ceará, doutor em Cardiologia pela USP, chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará, presidente do Instituto de Ciências Médicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues. Dr. Vitor Raposo, professor auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, FEUC, doutorou-se em
Organização e Gestão de Empresas na especialidade de Ciências dos Sistemas das Organizações pela Universidade de Coimbra, em 2008. Mestre em Gestão de Informação das Organizações na especialidade de Métodos Científicos de Gestão pela FEUC. Licenciou-se em Organização e Gestão de Empresas na FEUC em 94. É investigador do Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra, desde fevereiro de 98, e do Center for Business and Economic Research, desde 2016. Investigador e colaborador do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, desde junho de 2001. É membro da direção do CEISUC desde junho de 2013, diretor da Associação para a Extensão Universitária da FEUC desde maio de 2015. A nossa palestrante tem 30 minutos para apresentar sua palestra e os debatedores têm 15 e 20 minutos, respectivamente. Vamos dar início, então, à nossa palestra, doutora Lígia. Nossa coordenadora já nos anunciou. Então, queria iniciar dando bom dia a todos, agradecendo imensamente o convite para estar presente nesse lindo prédio. Eu não conhecia, estou assim, encantada com as instalações do Conselho. Espero que nós tenhamos muitas e muitas boas reuniões aqui nesse ambiente extremamente agradável. Muito obrigada mesmo pelo convite. Queria agradecer a Juliana pela iniciativa, pelo esforço que ela teve pessoalmente de ajudar. E queria agradecer muito à presidente do Sindicato dos Médicos e me confraternizar com tantas mulheres aqui presentes, tantas mulheres na mesa, tantas mulheres na coordenação. Então, muito, muito importante que nesse mês de março nós estamos aqui firmes e fortes, enfim. Bem, e agora tirou daqui da tela? Não, então já conseguimos aqui resolver o problema. Saiu da tela, mas já vai voltar. Bem, então eu vou iniciar. Eu sou palestrante desse tema, desenvolvimento econômico. Se são agendas conflitantes, essa é uma pergunta, não é uma pergunta que os organizadores fizeram. A pergunta seria: é possível ter desenvolvimento com um sistema de saúde universal num país capitalista periférico? Eu estou um pouco assim, reinterpretando a pergunta que foi realizada pelos organizadores, inclusive eu menciono isso, né? Os sistemas universais e o capitalismo, particularmente um capitalismo como o brasileiro. Nós somos um país de renda média, nós somos um país realmente periférico, nós estamos nos periferizando nesse momento. Todos sabem que, nesse ano, o IDH do Brasil estacionou. Isso é muito grave. É o primeiro ano que o IDH do Brasil não aumenta. Isso significa uma notícia muito ruim para nós brasileiros, porque nós já tínhamos um IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, bastante distante da performance econômica do Brasil e, portanto, significa que nós estamos nos afastando. Nós estamos cada vez com um gradiente mais ampliado entre o que seria o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Então, essa realmente é uma notícia preocupante. Então, considero que o tema escolhido pelos organizadores do evento é extremamente relevante e espero poder contribuir, então, para que a gente avance sobre essa compreensão. Bem, eu preparei assim, esse pequeno roteiro, não vou perder tempo com isso, e começo assim, porque por que existem sistemas de saúde, né? Por que nós estamos aqui tão preocupados discutindo isso? Por que tantos convidados estrangeiros? Por que todos debatem sobre sistemas de saúde? Por que a eleição americana, nessa última eleição entre o Trump e a Hillary Clinton, houve um debate tão intenso sobre sistemas de saúde? Para que servem os sistemas de saúde? Então, eu queria, assim, claro, não dá tempo da gente conversar sobre tudo isso, não é? Mas, de qualquer maneira, um sistema de saúde está relacionado com a saúde, não é?
Ele tem que estar relacionado com a saúde, ou seja, ele tem que ter alguma relação com isso. E aqui nesse mapa, a gente nota, esse mapa é muito interessante, porque é um mapa sobre expectativa de vida. Então, digamos assim, que provisoriamente a gente responda assim: sistema de saúde serve para que as pessoas vivam mais e melhor. Vamos, assim, ficar só com essa resposta provisória. Bom, então, se é assim que é, né, os países nos quais as pessoas vivem mais, e então, assim, são esses verdes escuros aqui no mapa, são países que têm sistemas universais? Olha só olhando para o mapa aqui, eu vou perguntar de novo. Nos países nos quais as pessoas vivem mais, são os países que têm sistema universal? E sim, são. Canadá, os países da Europa, Japão, a Oceania, não é? São países, então, veja, há uma relação bem clara entre sistemas universais e expectativa de vida. Veja, eu quero só dizer para os senhores e para as senhoras que essa associação ela não é tão simples assim como eu estou apresentando aqui, mas, de qualquer maneira, ela existe e ela favorece meu argumento. Portanto, eu vou continuar argumentando assim, não é? Então, para que queremos um sistema universal no Brasil? Ora, queremos um sistema universal no Brasil para que a gente não tenha uma expectativa de vida de 75 anos, não é? Eu gostaria de viver num país no qual nós tivéssemos uma expectativa de vida semelhante a essa do Japão. São 10 anos a mais de vida. É muita vida. E eu acho legal viver, né? Então, se nós achamos que é bom viver, se nós achamos que a vida é alguma coisa relevante, importante, etc., nós precisamos de um sistema universal de saúde. Veja, então, nós precisamos do sistema universal de saúde, não é por uma ideologia, não é porque nós sejamos de esquerda, de direita, de centro, não é isso. Nós precisamos do sistema universal de saúde porque um sistema universal de saúde é aquele que propicia, que está associado com melhores condições de vida, né? Nesse sentido aqui da longevidade, não só condições de vida, mas de longevidade. E o que está acontecendo no mundo é uma certa convergência, não é? Esse mapa, assim, ele é bem também, eu vou passar rápido por ele, mas é a mortalidade abaixo de 5 anos, e vocês podem notar que ele vai ficando com as coresinhas mais iguaizinhas. Significa que é possível que, nesse mundo que nós vivemos, apesar das suas desigualdades, apesar das suas diferenças culturais, etc., é possível produzir essa convergência. Nós vivemos hoje num mundo muito mais rico do que no século passado, num mundo que produz muito mais alimentos, num mundo que produz muito mais finanças, num mundo que produz muito mais tecnologia e, portanto, é possível encontrar essa convergência, pelo menos está ocorrendo em relação, não é tanto a expectativa de vida, mas em relação à probabilidade, à possibilidade das crianças viverem, que também é bastante relevante. E eu queria, então, assim, passar para esse segundo ponto aqui do meu, não é, que ele foi a introdução, o primeiro ponto da minha exposição, esse panorama geral, não é? Os sistemas de saúde, essa é uma outra pergunta, estão relacionados com saúde? Essa é uma pergunta que, assim, vários de nós, pesquisadores, estudamos isso há pelo menos quase 2 séculos. E alguns pesquisadores dizem que não estão relacionados. Sistema de saúde não quer dizer diminuição de doença, não quer dizer diminuição de sofrimento, não quer dizer diminuição da dor. Sistema de saúde não serve para isso. Outros pesquisadores dizem, não, sistema de saúde serve sim. Em alguma medida ele serve para resolver doenças. Né? Olha só, a primeira pergunta, sistema de saúde serve para aumentar a longevidade? Serve. Agora é a segunda pergunta. Sistema de saúde evita a morte e a doença? Então, essa é uma outra pergunta, e essa é uma polêmica enorme, que nós, que somos profissionais de saúde, temos o tempo todo que nos perguntar sobre isso. E aqui o que a gente tem de evidência é que, na realidade, o que foi muito importante para a humanidade não foi exatamente ter médico, hospital, enfermeiros ou qualquer tipo de estabelecimento de profissional de saúde. Muito importante foi a oferta de alimentos.
E depois da oferta de alimentos, muito importante, as grandes obras de saúde pública, incluindo vacinação. E talvez, no último século, no final do último século, as intervenções em relação às doenças cardiovasculares. E, possivelmente, hoje, o tratamento de alguns cânceres. Então, são essas, digamos assim, as atividades, as proposições que estariam relacionadas com a melhoria da saúde. Não quer dizer que as intervenções individuais, ou seja, a intervenção individual de um fisioterapeuta, um médico, no cuidado, ela não seja muito importante. Aqui nós estamos nos referindo à população. Ou seja, então, toda aquela falácia que todos nós conhecemos, que quando os médicos entraram em greve em Israel, eu espero que todos nós conheçamos, então eu vou repetir. Os médicos entraram em greve em Israel e a mortalidade diminuiu. E essa, então, se tornou, para quem era, assim, naquele momento, defendia a desmedicalização da sociedade, se tornou um argumento assim, importantíssimo, porque, claro, né, o que essas pessoas diziam? Está vendo? Se não tiver médico, é melhor. As pessoas morrem menos, porque... E depois, assim, nós, então, naquele momento, com as nossas estatísticas, com as nossas pesquisas, demonstramos que não era bem assim. Na realidade, o que tinha acontecido ali foi um adiamento de procedimentos eletivos. Quando esses procedimentos eletivos foram realizados, então não era exatamente isso, não tinha impacto na mortalidade, mas essa é sempre uma polêmica, não é? Polêmica se, na realidade, os profissionais de saúde, as intervenções, elas, de fato, elas resolvem problemas de saúde, ou se, na realidade, elas seriam, assim, apenas um alívio, ou até, às vezes, causariam iatrogenia, né? Então, assim, o que se pensa? Que algumas intervenções, elas são fundamentais, elas têm impacto na situação de saúde, mas não são todas as intervenções que têm impacto na situação de saúde. E aqui, então, assim, só um panorama geral, espero também, só para fazer um Recordar é Viver, um outro cantor brasileiro que se pronuncia assim, chamado Roberto Carlos, é o nosso rei. Esse é um autor importante, né, na história da saúde. O Villermé é um francês que todos, assim, não sei se todos já ouviram falar, mas eu vou falar um pouquinho dele. Ele era um liberal, se posicionava naquele momento, já havia então os revolucionários franceses, os não revolucionários franceses. Ele não era um revolucionário. Villermé era um médico que se posicionava claramente a favor do mercado. E o Villermé, no século XVII, ele realizava estudos muito importantes, porque ele pensava o seguinte, que as doenças eram causadas pelos miasmas, ou seja, as doenças estavam relacionadas com o ambiente, com a temperatura, com a proximidade dos pântanos e etc. E o Villermé, estudando, então, a causa das doenças, ele acaba descobrindo que a doença estava relacionada com a pobreza, que a mortalidade era maior nas casas nas quais essas pessoas que viviam nessas casas não pagavam imposto francês. O censo registrava quem pagava imposto e quem não pagava. Como se hoje a gente fizesse uma estatística, nós vamos encontrar a mesma coisa. Quem paga IPTU tem menor mortalidade do que, claro. Não é? Mas isso, para nós que é claro, naquele momento não era claro. Havia uma polêmica muito grande entre o que é a teoria hipocrática do ambiente natural e o que seria, então, hoje, que nós chamamos de determinantes sociais do processo saúde e doença. E o Villermé é um precursor, essa foi uma descoberta para a humanidade. A humanidade não pensava assim. A humanidade pensava que as doenças eram causadas por maus odores, por partículas invisíveis, etc. Não havia esse conhecimento sobre a relação entre as condições sociais e as condições de adoecimento. Então, portanto, e na Inglaterra, então, nós temos o Chadwick e outros importantíssimos médicos que estiveram, então, buscando esse processo de causação das doenças. E que, claro que hoje continua super atual. Por exemplo, o que está acontecendo no Brasil em relação à febre amarela, não é? É claro que não é uma explicação simples. Olha só, não tem nada de simples o fato do Rio de Janeiro, por exemplo, não ter tido uma explosão de chikungunya.
alguma coisa aconteceu que a epidemia, quando chega ali, ela encontrou algum tipo de barreira, não é? E hoje o Rio de Janeiro é um estado que a febre amarela está entrando no Rio de Janeiro. Enfim, então, e o que aconteceu no Nordeste em relação às epidemias de dengue, etc., isso tudo, esse processo, esse debate sobre a causalidade, a causação das doenças, ele é muito importante, muito presente na discussão do sistema de saúde. Bem, eu voltei aqui, né, ao invés de avançar. E aqui nós temos os 3 modelos clássicos, né? Nós temos colegas aqui da Espanha, de Portugal, colega da França, enfim, as comparações com sistemas de saúde, elas são inevitáveis, todos nós nos comparamos o tempo todo, não é? E essa é uma área, inclusive, de estudo, de conhecimento, os sistemas comparados têm esses modelos clássicos, e eu diria assim, mais rapidamente ainda, um modelo orientado pelo mercado e o modelo Sistema Universal de Saúde. São 2 modelos bastante diferentes, porque no primeiro modelo há uma estratificação da oferta e da demanda. Estratificação da oferta. Tem profissionais e hospitais e laboratórios que só atendem uma parte da demanda. E estratificação da oferta. Estratificação da demanda, porque nos sistemas orientados pelo mercado, o critério de ingresso no sistema é a capacidade de pagamento, direta ou indireta. Não é o problema de saúde, não é? Não é a condição clínica, que é o passaporte para a entrada no sistema. O passaporte para a entrada no sistema é a capacidade de pagamento. Portanto, é um sistema estratificado. Olha só, o contrário de universal é particular. E eu estou usando como antônimo de universal o estratificado, não é? A estratificação social, veja, a nossa sociedade tem uma estratificação social, seja por classe social, seja por renda, seja por homens e mulheres, todas as sociedades são estratificadas. Quando nós falamos um sistema universal, é porque o sistema ele vai desestratificar essa sociedade, né? Tá, é o contrário. E o sistema orientado pelo mercado, ele preserva a estratificação social, tal como ela existe. Existe estratificação social. E o sistema universal, ele se contrapõe a essa estratificação social, sem o que ele não é um sistema universal. Então, essa é uma diferença básica. É claro que há matizes e sistemas universais assim, sistemas universais de outra maneira, mas, enfim, eu estou dizendo assim, como modelo, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, o modelo é a Gisele Bündchen, né? Mulher de verdade, assim, não é igual a Gisele Bündchen, né? Ela é aquele modelo, né? Enfim, então, que é uma boa expressão, né? O que é um modelo, né? Aquela coisa linda, etc., mas que na vida real é difícil da gente ver, né? E aqui, então, assim, qual é a consequência de ter um sistema universal para nós, profissionais de saúde, especialmente para nós, médicos, né? Muita consequência. Então, num sistema universal do tipo inglês, não é? Os médicos, a remuneração dos médicos entre generalistas e especialistas, ela não é tão diferente. Especialistas e generalistas não têm uma remuneração, um volume de remuneração, um valor de remuneração tão diferenciado quanto no sistema orientado pelo mercado. O sistema orientado pelo mercado, ele segmenta, inclusive, a inserção de especialistas, de não especialistas, a inserção de quem... tem famílias que já pertencem aos estratos sociais mais altos da sociedade, etc. Não é? E no sistema universal, eu diria, inclusive, não é? Os estudos evidenciam que há mais padronização, não é? E aí a pergunta que se segue a essa, que sempre é uma pergunta que, assim, importante, que eu vou responder daqui a pouco, é assim, quais são as consequências para os gastos da sociedade com os sistemas, não é? A sociedade gasta mais com o sistema universal, a sociedade gasta mais com o sistema orientado pelo mercado? Muito mais com o sistema orientado pelo mercado, embora nem todos sejam atendidos, não é? O que é um paradoxo, porque os sistemas orientados pelo mercado, eles exigem mais esforço da sociedade como um todo, com pagamento de impostos, etc., etc.,
e não atendem a todos. E os sistemas, que são sistemas universais, então vocês podem ver nesse gráfico aqui, por exemplo, o sistema do Reino Unido, que, enfim, que não é só o Reino Unido não é só a Inglaterra, mas que gasta menos do que o sistema de saúde americano, que é o que mais gasta no mundo, e é um sistema bastante excludente. Ainda hoje, pelo menos 10% da população americana, excluindo os migrantes, que são os ilegais, não tem nenhum tipo de cobertura formalizada, nenhum direito à saúde. Ainda hoje, depois da reforma Obama. Depois de muitos anos da reforma Obama. Então, são sistemas bastante caros, e esse também tem sido um debate internacional sobre financiamento. Aqui, então, eu estou assim, contrastando os dois mapas, né? Países que gastam muito com saúde, olha só, países que gastam muito com saúde e com populações que vivem muito, né? E países, assim, governos, né, que é o gasto público. Gasto público com saúde significa, tem consequência para a possibilidade das pessoas viverem. E aqui o gasto de saúde no Brasil, o doutor Vidal, que me antecedeu, já expôs brilhantemente, mas eu só quero assim, um detalhe. Por exemplo, os Emirados Árabes estão gastando mais com saúde que o Brasil. O Brasil está assim, super mal na fita, na foto, né, na fotografia. Nós estamos assim, dando um vexame internacional em relação ao gasto com saúde. Assim. Turquia, etc., países com uma economia mais acanhada que a brasileira, com menos industrialização, hoje tem um padrão de gasto superior ao padrão de gasto com saúde no Brasil. E aqui, então, é o clássico, né? Eu espero assim, que, mais uma vez, a gente tem que falar sobre isso. Né? O Brasil, além de nós gastarmos pouco, nós ainda gastamos mais com setor privado do que com o setor público. Quer dizer, o gasto é pouco, e ainda o que se gasta mais no privado do que no público. Significa, portanto, que o que resta para a população que não tem condições diretas ou indiretas de pagamento é muito pouco recurso para a saúde. E aqui, então, sim, eu quero me aproximar um pouco dos preços, não é? Consequências para os preços. Olha qual é a consequência para os preços de um sistema segmentado, não é? Nos Estados Unidos, por exemplo, os preços, esse preço aqui de internação é altíssimo. Não é à toa que o país gasta tanto com saúde. Se paga muito por uma internação. Não quer dizer que essa internação seja de melhor ou pior qualidade, por exemplo, que na Suíça. Não é? Quer dizer só que ela é muito mais cara. Não é? E aqui no Brasil, eu aqui, nesse ladinho aqui, eu estou também expondo diferenças do nosso sistema segmentado. Então, uma internação, por exemplo, num hospital que no Brasil é considerado de excelência, ela tem um valor 18 vezes maior do que o SUS paga. Não é? Então, a pergunta, 18 vezes maior. A pergunta que não pode calar é a seguinte: essa internação tem a mesma qualidade? Esse ser humano, ele vale para o país a mesma coisa que outro ser humano? Não é? Cada brasileiro é tão importante quanto o outro para o país, para a nossa sociedade, etc., ou a vida de um ser humano vale 18 vezes menos que a do outro, não é? Essa é uma pergunta que tem que ser, ela aflora quando a gente olha para esses dados. E aqui, enfim, então, mais preços, né? E aqui, repara, sempre os Estados Unidos pagam muito mais por um procedimento. Isso é muito importante, o que está acontecendo no Brasil. O Brasil está se americanizando em relação aos preços, em relação à valorização de determinados procedimentos cirúrgicos, etc., em relação a outros. Né? Aqui, o número de médicos, né? E o número de médicos varia assim, enormemente. Tem uma reportagem agora que é muito interessante, que diz que o sistema italiano de saúde é o melhor sistema, na comparação de sistemas, porque é o sistema que tem mais médicos por habitante. Inclusive, mais médicos de atenção primária. Então, muito interessante que, pela primeira vez na minha vida, eu vi um ranking de sistemas de saúde
no qual o médico tem tanta importância assim para a definição da. Mas varia, é claro, tem problema. Enfim, fundamentos culturais, a própria valorização que o médico tem ou que não tem em termos sociais, etc. E aqui, né, na realidade, o que a gente nota é que os países da ex-União Soviética são os países com o maior número de médicos e não necessariamente os países com as melhores condições de saúde, né? Mas, certamente, por uma determinação, enfim, política, de formação de médicos e tal. E aqui, então, voltando para o problema dos sistemas segmentados, eu trago esse exemplo assim, de remuneração de médicos, né? Nos Estados Unidos, a média de remuneração é essa média, e um médico especializado, por exemplo, em ortopedia, não é que é o exemplo que eu estou trazendo aqui, a remuneração dele é muito maior do que a de um médico que é clínico, né, que nós chamamos de especialidades cognitivas ou especialidades intervencionistas. Né? Eu sou de uma especialidade cognitiva, eu fiz saúde pública, ou seja, eu não uso procedimentos. A ortopedia é uma especialidade intervencionista, uma especialidade que está associada com a realização de procedimentos. Então, há uma diferença muito grande na remuneração, que é claro que vai orientar a formação do profissional, não é? Como é que nós podemos dizer para um aluno hoje, você vai ser médico de família no SUS? Você vai ser médico de família no SUS se ele já sabe que o neurocirurgião, o oftalmologista, o neurocirurgião tem um padrão de remuneração 4 vezes maior, 5 vezes maior do que o de uma especialidade de tipo cognitiva, não é? E aqui, então, do outro lado, é o Reino Unido, está no site do Sistema de Saúde do Reino Unido, todos vocês podem entrar no site e verificar que é uma remuneração bastante alta, é uma remuneração elevada, não é que os médicos no Reino Unido ganham mal, mas há uma equalização entre especialistas e generalistas, não é? E aqui, esse exemplo, eu diria assim, que ele deixa tudo mais claro ainda. Hoje, o Obamacare, eu não sei se o Trump vai manter, mas é obrigatório que todos os médicos sejam registrados num determinado site, e a remuneração paga pelo governo para os médicos ela é absolutamente transparente. Então, tem uma relação com o nome do médico, onde o médico trabalha e o que ele recebeu do governo. Então, eu entrei nessa lista, e esses são os 2 maiores neurocirurgiões, não os 2 maiores, desculpa, não são os 2 maiores, eu não sei quem são os 2 maiores neurocirurgiões, são os que mais recebem, são os que têm a maior remuneração, e vocês vejam que é uma remuneração absurdamente elevada, né? Absurdamente elevada. Mas o primeiro, ele realiza poucos procedimentos, muito poucos procedimentos, e o segundo, a gente nota que realiza mais procedimentos. Então, na realidade, veja, o que acontece? A segmentação da segmentação. A remuneração não está relacionada com a quantidade de atendimentos. Na realidade, a remuneração, nesse caso, está relacionada com o procedimento. Pode atender pouco, mas se um determinado profissional ele realizar um determinado atendimento, ele é muitíssimo, não é? Então, esse é um problema, inclusive, que afeta muito a organização da nossa profissão, não é? Tem gente, então, que trabalha de sol a sol, e tem uma remuneração bastante menor do que outros profissionais que até trabalham relativamente menos e que têm uma remuneração muito mais elevada, e esse é um exemplo, então, do sistema de saúde americano segmentado. Agora, vamos para o Brasil. No Brasil, isso aqui são dados do Imposto de Renda de 2013, nós nunca tivemos esse dado. É a primeira vez que nós temos um dado oficial de remuneração de médicos no Brasil. Isso aqui vale ouro, porque ninguém sabe quantos médicos no Brasil... assim, a gente não tem essas estatísticas, mas, de qualquer maneira, então, a gente nota que a remuneração dos médicos registrada pelo Imposto de Renda, enfim... ela é relativamente baixa, é mais ou menos o que eu recebo. Eu tenho vínculo único com a Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Então, essa confusão toda de sistema que nós temos, segmentado, etc., muito privatizado, não serve muito para o total dos médicos. Não é? A maioria dos colegas, isso aqui é média. Então, significa que tem gente ainda recebendo menos do que isso. Não é? Significa que o Brasil, que não trata tão bem os seus médicos como deveria tratar bem os seus médicos. Né? E aqui é onde eu quero me chegar, assim, conversando com vocês. Isso aqui é o exemplo de Fortaleza, né? População de Fortaleza, número de clientes de plano de saúde de Fortaleza. Fortaleza tem gente com plano de saúde, bastante gente com plano de saúde. 36% da população tem plano de saúde. E tem um número de médicos, que é um número de médicos, tem 8.600 médicos em Fortaleza. E tem médico bastante, não é? Tem um número de médicos bastante razoável, considerando essa relação médico-habitante. O problema de Fortaleza é o seguinte problema. Tem uma empresa em Fortaleza, uma só empresa em Fortaleza, que vocês vão ver o que acontece com ela. Uma só empresa, ela tem metade dos médicos de Fortaleza. Entenderam? Olha só. Metade dos médicos de Fortaleza não é que só trabalhe para essa empresa, mas também trabalha para essa empresa. Isso é totalmente desproporcional, não é? Digamos que fossem 30%, não são 30%, são 50%. Apenas para essa empresa. Fortaleza tem outras empresas de plano de saúde. Portanto, pode ser, digamos, que 80% dos médicos de Fortaleza, isso não é um chute absurdo, trabalhe para empresas de plano de saúde. Mas pode ser também que 100% também trabalhe na rede pública. Mas, de qualquer maneira, nós não temos o número de médicos que deveríamos ter para atender o público, entenderam? Temos médicos, mas não temos médicos no sistema público. Por quê? Quando chega na hora de atender no sistema público, a gente sabe, não é? A variável de ajuste de falta, de licença, etc., é o setor público, não é? Então, esse aqui é um problema que a gente tem que conversar sobre isso o tempo todo, não é? Como é que nós nos posicionamos como categoria em relação a essa tremenda iniquidade, não é? Tremenda iniquidade. E aí, assim, quantos médicos recebem por trabalhar nessa empresa? Em média, olha só, gente, em média, R$9.000. Então, em média, os médicos recebem R$9.000 nessa, assim, em média. Agora, isso é média mesmo, porque os anestesiologistas, olha só, gente, é média. Os anestesiologistas ficam com 12% e os clínicos com 4%, entenderam? Tá, gente? Olha só, média é aquilo, né? Cabeça no congelador e pé no forno, né? Tá bem? Quem recebe mais não é o clínico. Não, assim, e não são 9.000 para todos. É assim, 100.000 para uns, entenderam? 100.000 para uns e para outros 3, 2, etc. Né? Então, assim, e nós temos mantido isso e naturalizado um pouco a existência desses fortes vetores, não é, de privatização, de iniquidade. E aqui, assim, o pior de tudo, né, o pior, essa empresa sozinha fatura quase igual o orçamento do SUS, entenderam? E essa empresa atende menos que 10% da população, né? Tá? Olha só, então, assim, o que fica no final? Um per capita de R$1.000, R$1.000 por ano, para a população que não tem plano, e fica um per capita de 3.500 para a população que tem plano. Então, está aí, não é? É impossível que um sistema como esse se aproxime de um sistema universal. É impossível que um sistema como esse, num sistema como esse, nós tenhamos um IDH que seja um IDH que aproxime os indicadores econômicos dos indicadores sociais. Certamente não acontecerá. Mortalidade infantil, esperança de vida, todos esses indicadores, como Villermé descobriu no século XVII, são dependentes de condições de vida, e essas condições de vida estão
Enfim, aqui essa empresa, né? Eu estou chamando de empresa X para a gente não ficar brigando quem é a empresa, né? Mas olha o que a empresa faz. A empresa não quer vender para velho. A empresa só quer vender para pessoas que têm até 43 anos. Repara, não é velho de 60, porque eu estou com 61, fiquei até ofendida aqui quando eu vi. Quer vender para baixo de 43 anos, quer vender para bebês. A estratégia de empresa é vender venda para bebês. Ou seja, não quer se comprometer com o que são os grandes problemas de saúde, não é? Idoso, doença crônica, saúde mental, essa é a principal carga de doença, essa aqui é a estratégia de venda da empresa considerada vitoriosa, quer dizer, considerada ok, estamos bem, não é? E aqui a consequência, quer dizer, o judiciário, nós estamos aqui com o Ministério Público, com a promotoria, e, claro, o judiciário diz que tem que atender idoso, não é? Essa é uma cliente dessa empresa que tem plano há muito tempo e, quando ela precisa do plano, aí o plano diz que não, que imagina, como assim, que home care é esse? Como que a empresa pode ser responsável pelo atendimento de uma senhora de 90 anos, não é? 90 anos é quase um anátema, né? Assim, é o contrário, que nós precisamos no Brasil, para o nosso IDH aumentar, é que essa senhora de 90 anos seja muito bem atendida. Precisamos que essa senhora de 90 anos faça 100. Precisamos que essa senhora de 90 anos faça 105 anos. Portanto, o home care é alguma coisa, é um direito de cidadania e é fundamental para o desenvolvimento do país, é fundamental para que nós sejamos um país desenvolvido e não um país subdesenvolvido, não é? Aqui são outras consequências, eu vou pular isso aqui tudo rápido, não dá tempo, eu preparei um monte de coisa, mas eu vou me aproximar agora de considerações finais, né? O Brasil, então, tem um padrão de desigualdade imenso, por isso que nós criamos o SUS, né? Olha só, o SUS só foi aprovado na Constituição de 88 porque havia um reconhecimento da imensa desigualdade que o Brasil tem. Senão, não precisava tanto SUS, né? Se o Brasil fosse um país menos desigual, as pessoas poderiam comprar, poderiam pagar, etc. Não, é porque ele é desigual que tem que ter SUS, não é? Porque muitas vezes a resposta é assim, o Brasil é desigual, então tem que ter plano privado de saúde. Não, é o contrário, não é? Os países que tiveram sistemas universais de saúde, eles eram desiguais. Eles se tornaram menos desiguais porque tiveram sistemas universais de saúde. O Sistema Universal de Saúde é um vetor contra a desigualdade, não é? Então, e eu diria, assim, que também tem um setor privado, que é autônomo, que eu acho que está bem. O fato de médicos terem consultórios, o fato de existirem clínicas privadas, não tem nenhum problema. E é natural e até interessante que exista. O que nós estamos conversando aqui são as empresas, os filantrópicos, etc., que são subsidiados com recursos públicos, né? É disso que se trata. Aqui ninguém é contra o privado. Nós somos contra o privado que, na realidade, não é privado. Ele é privado disfarçado de público, não é? É o caso, então, de todos os empréstimos, créditos, deduções fiscais, etc., que existem e que financiam uma parte do sistema privado. Então, nós não estamos nos referindo assim, ao estatal contra o público, não é? Assim, não é, nós não queremos, nós estamos falando de um sistema público, não é de um sistema estatal, não é? E aqui, então, eu também vou pular isso, porque senão o debate... Bom, o ministro Ricardo Barros não merece tantas considerações, não é? Todos nós já sabemos que o ministro Ricardo Barros está propondo planos baratos, planos acessíveis, mas o ministro Ricardo Barros ele fala cada coisa inacreditável. A última dele foi que as pessoas são obesas, as crianças são obesas, porque as mães não sabem alimentar seus filhos. Quer dizer, então, o ministro Ricardo Barros, claro, eu não acho que seja uma piada, é um problema sério, mas o Conselho Federal de Medicina, inclusive, já respondeu ao ministro Ricardo Barros, e eu também vou pular tudo isso aqui, que não dá tempo da gente falar sobre isso, né? O que eu queria, eu estou voltando, meu Deus, o que eu queria mesmo era conversar assim e terminar aqui, né? Primeiro, assim,
o sistema de saúde universal contribui para o crescimento econômico. Isso é muito importante se compreender, não é? A Alemanha, a França, etc., tem sistema de saúde universal, e o Canadá publicou um artigo, um anúncio naquela revista The Economist, que é muito interessante, que ele dizia assim: investidores, venham para o Canadá, aqui nós temos um sistema de saúde universal. Então, a mensagem era: empresários, invistam no Canadá, porque nós aqui podemos cuidar da saúde dos empregados. Vocês, como empresários, não gastarão dinheiro com plano privado de saúde para os seus empregados. E nós, que temos SUS, poderíamos fazer isso. Empresários, invistam no Brasil, porque nós temos um sistema de saúde universal. Essa poderia ser uma marca impressionantemente positiva do país, não é? O fato de termos um sistema universal efetivo. Bem, segunda, é que sistemas segmentados, eles concentram recursos, nós já falamos sobre isso, né? Por fim, eu diria assim, o sistema público universal não é sinônimo de estatal, né? Nós não estamos falando que todas as unidades, todos os funcionários, todo mundo tem que ser do Estado. É diferente, é um sistema público. Mas também não é sinônimo de parceria público-privado, como muitas vezes tem sido apresentado ultimamente no país. Quer dizer, o modelo da Catalunha, vamos importar o modelo que é PPP. PPP é parceria público-privada. Não, e não serve, não é? Porque eu fico brincando assim, quer trazer o modelo da Catalunha, então traz a Catalunha junto, né? Quer fazer o modelo canadense, traz o Canadá junto com o modelo. Porque eu, assim, brincando, eu costumo, assim, só para radicalizar, um pouco para a gente conversar sobre esses argumentos de sistemas comparados, eu falo assim, eu quero trocar o Medicare americano, que atende os idosos, pelo SUS, né? Brincando, vamos fazer isso. Quer dizer, um sistema que atenda todos os idosos com coberturas abrangentes é melhor do que um sistema que ele mal atende crianças, adolescentes, adultos, etc. Não é? Então, assim, essa ideia dos sistemas comparados, ela é muito importante, ela ajuda muito a gente a pensar, ela traz contribuições, etc. Mas o Brasil precisa ter um sistema próprio, não é? O desafio é nosso. Como é que nós vamos nos ver com um país enorme, populoso, desigual e etc., mas que tem necessidade de ter um sistema universal de saúde exatamente por ser o Brasil, né? E como é que nós vamos construir isso? A partir do SUS, é claro, mas a partir da modernização da formulação e da gestão e do financiamento do SUS, né? Não adianta mais a gente imaginar que aquele SUS que foi aprovado na Constituição, ele está valendo. Não está valendo, né? Assim, nesses últimos anos, o que aconteceu foi um imenso desmonte do SUS, não é? O SUS sequer conseguiu sair do papel. E é preciso, então, que a gente agora repense sobre isso, inspirados por esses conhecimentos, por esse debate, enfim, obrigada. Dando continuidade, vamos convidar os debatedores para comparecerem aqui. O Vitor, por favor. Bom, eu gostaria de esclarecer a vocês uma pequena modificação. O Dr. Vitor trouxe uma apresentação com slides e ele está pedindo permissão para fazer essa apresentação, e enquanto ele prepara aí, eu gostaria de, para adiantarmos o tempo, que o doutor Cabeto pudesse começar o seu debate. Bom, muito bom dia. Quero agradecer aqui a iniciativa. E foi-me reservado o papel de assistir a brilhante apresentação da professora e trazer para cá algumas discussões que a gente considera fundamental. Quando foi pensada essa parte do nosso curso, quando a gente colocou economia, saúde e desenvolvimento, se isso era ou não agendas conflitantes, eu vou começar a pergunta afirmando uma coisa que eu penso. Quer dizer, eu acho que não é conflitante. Acho que a primeira coisa
que conceitualmente, muitas vezes se começa errado, porque se estabelecem diferenças entre essas três coisas e, para mim, são atividades relacionadas, talvez as mesmas. Só para que vocês tenham ideia, em movimentação de negócio no mundo, a saúde é a segunda maior empresa do mundo. Talvez perca para a indústria de armamento. Então, enquanto a gente não passar a pensar de uma forma mais geral, talvez a gente vá ter dificuldade de enfrentar essa problemática que aqui a senhora colocou também. Então, algumas coisas são aqui importantes. Primeiro, que saúde, desenvolvimento e economia ou são a mesma coisa ou são partes de uma mesma coisa, né? Porque se eles representam uma parcela do que representa a economia do mundo e a saúde representa a alta, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho de papel da saúde no desenvolvimento da economia, né? E como isso é interpretado. Por que eu estou colocando isso? Porque eu vi a professora expor ali que o IDH, ele tem, os países com melhor IDH tem mais sistema de saúde universalizado. Eu tenho uma segunda polemização, talvez a primeira seja essa, a segunda, que eu acho que a gente pode ouvir a senhora em seguida, é que assim, IDH é um índice criado há muito tempo, mas que diz, ele é composto pela expectativa de vida da criança ao nascer, pelos índices educacionais e pela renda per capita da população. Isso está de encontro com um artigo publicado no New England em 2014, de análise de qualidade do sistema de saúde, e isso é um assunto que eu gosto sempre de colocar em debate, que diz que o sistema de saúde, qualquer que seja ele, universalizado ou não, estratificado ou não, a qualidade da saúde de uma população, talvez o fator de maior impacto é a renda per capita. Então, e em segundo lugar está lá a moradia, né? Quando a gente bota uma pirâmide, impactos populacionais, na base da pirâmide está lá renda per capita e moradia. Na década de 80, no Brasil, um pouco da Organização da Ciência Brasileira e a Academia Brasileira de Ciências colocou que para o Brasil desenvolver era fundamental aumentar o número de doutores per capita no Brasil, partindo da ideia de que a produção acadêmica ela tinha a ver com renda per capita. E a saúde tem um papel fundamental, né, na produção acadêmica global, né, do Estado brasileiro. Mas, mesmo assim, até 10 anos atrás, a produção intelectual formal, ou em paper, do Estado brasileiro, ou da América Latina, melhor dizendo, representa só 2% da produção internacional. Eu queria ouvir um pouquinho, porque assim, eu acho que sai um pouco do tema de mercado, convênios, etc. Depois eu vou complementar minhas colocações. Queria ouvir a opinião da senhora sobre isso. Eu concordo que economia, saúde e desenvolvimento estão imbricadas, mas existe uma esfera econômica e uma esfera social, bem fácil a gente entender com Cuba, né? O que aconteceu em Cuba. Cuba teve um desenvolvimento social muito diferente do que foi o desenvolvimento econômico, não é? Então, Cuba tinha uma população alfabetizada, tem ainda uma população alfabetizada, taxas de mortalidade infantil mínimas, comparáveis às taxas de mortalidade infantil as menores do mundo, e com uma industrialização, um padrão econômico absolutamente subdesenvolvido. Então, há uma diferença entre a esfera econômica e a esfera social, até porque por isso existe a esfera social, não é? A esfera social é uma resposta, muitas vezes, às insuficiências, às lacunas da esfera econômica.
E no caso brasileiro, isso sempre foi muito claro, né? Porque nós sempre fomos um país desigual, nós somos um país que teve escravidão. Portanto, todas as políticas sociais brasileiras, elas sempre foram consideradas fundamentais para o desenvolvimento do país, senão nós não conseguiremos, né? Nós não conseguiremos ter um grau de escolaridade, não conseguiremos ter saúde, se não for uma fortes políticas, competentes políticas, bem financiadas políticas públicas. Isso desde a época do Getúlio. Em relação ao IDH, o IDH é um indicador concebido por um pesquisador chamado Amartya Sen, que eu acho que todos conhecem, porque ele se tornou muito famoso, ele procura associar liberdade e igualdade, um pensador importante, estudou com Habermas, enfim. Então, o IDH ele não é só isso, ele tem pesos, ele procura dizer, não, o que vale não é só o PIB. Os países não podem se comparar só em relação ao PIB, que é o Produto Interno Bruto. Seria importante também que os países tivessem um indicador de desenvolvimento humano, exatamente para valorizar um pouco mais essa esfera social. E sobre a renda, eu concordo plenamente com você desde o Villermé, não é? O estudo do Villermé é sobre renda. Claro, é uma proxy de renda, porque, na realidade, ali, naquele momento, na França, no século XVII, não havia exatamente essa renda per capita como nós temos hoje. Mas ele utilizou. Então, a renda, certamente, renda, moradia, é o principal fator para problemas de saúde. Mas, veja, se é assim, se é só renda e se só é moradia, não precisa ter sistema de saúde, né? Eu concordo, veja, eu sou uma pessoa da saúde pública, eu sei exatamente do que nós estamos falando. O mais importante é a comida na mesa, o mais importante é o emprego, né? A principal política social, ela é o trabalho. Trabalhar, a identidade laboral, etc., são fundamentais para a saúde. Mas o que nós estamos falando aqui, o evento é sobre sistema de saúde, né? Então, nós estamos de acordo, essa é uma determinação social muito importante, mas os sistemas de saúde contribuem ou não contribuem, não é? Eu penso que contribuem. Eu sou daqueles estudiosos que sou desse lado. Há outros que dizem que não precisa ter sistema de saúde, não precisa ter médico, não precisa ter enfermeiro, não precisa ter hospital, basta ter um pouco. Acho que os governos passados, os governos que não desse governo, um pouco enfatizaram muito a política para a renda, não é? E não para a saúde. E eu fui contra isso o tempo todo. Eu dizia, olha só, não basta ter política de transferência de renda, isso é um erro, é um reducionismo da política social. Não se trata só das famílias e dos indivíduos terem dinheiro para consumir. É preciso ter escola, é preciso ter creche, é preciso ter um sistema de saúde potente, etc., sem o quê? Acontece isso que nós estamos vendo hoje, uma epidemia de obesidade no Brasil, não é? O Brasil, sim, hoje, nós passamos aceleradamente da desnutrição para uma enorme epidemia de obesidade. Epidemia de obesidade entre crianças, adolescentes, etc. Por quê? Porque o problema não está só ter dinheiro para comprar, não é? O problema é como é que a igualdade, como a cidadania, como que o padrão civilizatório se associam com políticas sociais. E é disso que se trata. Eu acho que nós somos habitantes da esfera social e precisamos defendê-la. Muitas vezes nós, médicos, dizemos assim, o problema da saúde é a educação. Não, o problema da saúde é da saúde. A educação tem o seu problema e nós temos o nosso problema. O problema da saúde é resolver o problema da mortalidade por violência, dos abortos, da mortalidade hoje por cânceres, das doenças infecto-parasitárias, que são características da singularidade brasileira, não é? Esse é o nosso problema. As respostas que nós temos que dar são para a saúde. Então, eu digo assim, eu acho que a intenção é muito correta de falar sobre economia, desenvolvimento e saúde, mas muitas vezes assim também não é a mesma coisa, não é? Assim, a gente pode ser um país capitalista periférico e ter um sistema universal de saúde. A Costa Rica tem um sistema universal de saúde. A Costa Rica é um país desse tamanhico que a gente nem sabe direito onde é no mapa. Eu só sei onde é no mapa porque eu já fui. Mas é uma coisinha assim que resolveu não ter exército e ter saúde, educação, etc. E tem padrões, indicadores excelentes, não é? Então, o Brasil poderia fazer essa opção.
Eu diria que seria muito importante que o Brasil fizesse uma opção pelo social. Não é o que o Brasil tem realizado. O Brasil, quando opta na política social, vai assim, microcrédito para as famílias. Eu, por exemplo, devo no Banco do Brasil, todo dia o gerente me liga porque eu devo no crédito consignado, sabe? Que eu sou funcionária pública, devo a alma. Mas qual é a política social? A política social é dar crédito. Ora, isso não é política social, né? Política social, tá bem, eu gosto de ter crédito, mas política social é outra coisa. A colocação não foi bem essa, né? Na verdade, quando eu falei de IDH, eu coloquei que tinha educação, né, e outros índices como expectativa de vida ao nascer, que tem a ver com o desenvolvimento social como um todo. Mas a colocação mais forte é que o que eu quis dizer é que algumas coisas não estão só no debate de ser estratificado ou ser universalizado, ou criticar a empresa A ou B ou C, quer dizer, não é o... Tem mais coisa na saúde que precisa ser colocada, como o conhecimento, por exemplo. Foi isso que eu coloquei, quer dizer, o papel do conhecimento na evolução das sociedades e o papel do conhecimento na evolução da renda per capita e da qualidade de vida das pessoas. Porque tem um estudo da ONU que é muito interessante, que eu gostaria que a senhora comentasse. O que é dito lá? Que quando você analisa a qualidade do sistema de saúde no mundo, você pode analisar por diversos fatores. Você pode usar qualquer variável, mas eu vou usar aqui renda per capita. E ele coloca lá o seguinte: se a população atinge $50 mil per capita ano, a partir desse nível, a qualidade prestada de assistência à saúde, por uma série de índices, são mais de 100 índices analisados, é boa. Abaixo de $50 mil per capita ano é baixa, é ruim. Aí abaixo está Brasil, Argentina, países de médio e pequeno porte econômico. E o curioso é que quando passa de 50 mil, entra num platô. Quer dizer, tanto faz você ter $50 mil per capita ano como você ter 100. O outro ponto interessante que tem a ver com esse é que quando você analisa só países ricos, esses que a senhora citou ali, que são, tem dos Estados Unidos, Suécia, Suíça, Canadá, Japão, tem índice interessante, né? Um deles é o seguinte: todos eles têm uma renda per capita próxima, de alto, mais próximo. E quando você analisa o que causa maior problema, por exemplo, os Estados Unidos têm o maior problema de saúde entre esses países todos. Tem índice de suicídio maior, tem a violência maior do que esses outros países. E o que está dito lá, e eu acho que é um ponto importante, e a saúde tem a ver com isso, eu vou defender aqui uma ideia que eu tenho dito, é que o problema não é só a renda per capita, é a disparidade. Então, a diferença do Estado americano para o canadense, para o suíço ou para o sueco, ou para a Noruega ou Finlândia, não é porque o sistema de saúde é universalizado ou estratificado só. O problema lá é que a disparidade econômica é alta. Esse é o ponto talvez mais crucial. Por isso que eu coloquei aqui no tema que desenvolvimento e economia tinha que ser discutido junto. Por quê? Porque modelo de desenvolvimento, como a senhora colocou, tem tudo a ver com qualidade da saúde. Não é só separar entre estratificado ou não estratificado, universalizado. Tem mais coisa do que isso que nós da classe que preenchemos a saúde estamos negando a discutir. Porque eu gostaria que as pessoas soubessem, por exemplo, que o gasto de saúde só do SUS do estado do Ceará por ano está na ordem de 10 bilhões. Nós temos 36% das pessoas da cidade de Fortaleza que preenchem plano de saúde. O sistema de saúde que mais cresce no Ceará, e talvez no Nordeste, é uma estatística informal, são as clínicas populares. Então, enquanto a gente debate uma série de termos técnicos que são fonte de estudo de todo mundo, nós estamos vendo uma sociedade em transformação de linguagem, de comunicação, de valores, de economia, que precisa ser entendido de outra forma.
Então, eu não tenho nenhum pudor. A professora está dizendo, ela disse, olha, cuidado que você vai colocar, que você vai levar uns tomates. Mas é minha obrigação aqui, eu acho que minha obrigação é provocar exatamente isso. É que, enquanto nós da saúde não passarmos a entender que saúde é uma fonte de riqueza fundamental, não é só porque atende bem. Recentemente, mas porque precisa atender bem precisa de conhecimento, conhecimento gera cultura, cultura gera economia, cultura e conhecimento diminui disparidade, daí eu acho que está tudo envolvido. Na semana passada foi apresentado em Washington um estudo que nós vamos trazer para o Ceará, chamado Victim. O professor Zé Augusto Soares Barreto, que trabalhou na Nova Inglaterra, lá com o que a gente chama de Outcome Research, preparou um estudo para analisar o infarto agudo do miocárdio, como era atendido no estado de Sergipe. E ele chegou lá à conclusão, isso deu publicação em Washington, de que 46% dos doentes que têm infarto agudo do miocárdio no estado de Aracaju, ou no estado de Sergipe, né, e na cidade de Aracaju tinha 70% dos doentes, não faziam reperfusão da artéria, que é o tratamento chamado ideal, incluindo o sistema público e privado. E aí, eu chamo a atenção que, assim, quando a gente, o terceiro ponto que eu quis colocar quando eu falo de economia, é que o Estado brasileiro, ele não titubeia só na questão se vai fazer um sistema universalizado ou não. O Estado brasileiro não regula o sistema. Por um motivo simples, ele exclui uma parte dele da negociação. Então, a cidade de São Paulo, metade da cidade de São Paulo usa sistema de saúde privado. E esse não é colocado para fazer um planejamento. Quer dizer, quando você chega no Ministério, ele acha que esse sistema de saúde não existe, que ele é a parte. Aí a senhora fala de obesidade e esse percentual não fica obeso? Esse pessoal não infarta? Esse pessoal não tem AVC? O sistema de trabalho pulverizado é talvez a principal causa da desqualificação do sistema. Nós não temos dado para analisar. Falta ao Brasil Big Data confiável para fazer planejamento. Então, assim, nós temos muito mais questões científicas, e aí a polemização impressa. Eu não quero entrar no detalhe se o Brasil deve politicamente universalizar. Eu acho que tem uma coisa que antecede a isso, que é a questão de como lidar com o conhecimento, de como lidar com o planejamento, de como entender a sociedade como um todo. Bem, mas eu concordo totalmente, eu acho que sim, mas o título do fórum são os sistemas universais de saúde, veja. Então não é à toa que assim, a comunidade aqui de profissionais de saúde do Ceará quer discutir sistemas universais de saúde. Portanto, foi mais ou menos o ângulo de diálogo que eu procurei, não é? Assim, o título do simpósio não é sobre a ciência e da saúde, etc. Embora são temas conexos, mas o problema é que não dá para falar sobre tudo, não é? E eu acho que eu entendi um pouco o seu ponto. O que você está dizendo é o seguinte: tanto faz ter sistema universal ou não ter sistema universal. O importante é que o país tenha desenvolvimento, que o país tenha um acervo científico, o país seja uma plataforma científica e que o país não tenha essas disparidades. Eu também concordo plenamente, mas veja, no debate, eu tentei demonstrar isso, os Estados Unidos, que é um país com renda de muito mais do que 50%, os Estados Unidos é o país com o maior PIB do mundo, tem indicadores de saúde piores do que os sistemas universais, simples assim. É porque tem mais desigualdade? Não sempre, nem sempre. Tem países que têm desigualdade e que, com sistemas universais, eles amortizam isso, não é? Todos os países têm desigualdade. Veja, o capitalismo, ele é um modo de produção que ele está assentado na desigualdade. O capitalismo é um modo de produção que propõe que haja proprietários e não proprietários. Portanto, o sistema que é inerente a ele, a desigualdade. Os sistemas universais de saúde, educação, etc., foram concebidos para serem implantados em
modelos capitalistas. E isso é que não fica muito claro aqui no debate, não é? Eu acho que a categoria médica, muitas vezes brasileira, não quer encarar esse fato, que o Brasil é um país capitalista e que é um país capitalista desigual e que precisa ter políticas sociais exatamente para reduzir desigualdade, não é? É como se bastasse regular, não basta regular. Já existe regulação, não é? Existe uma regulação que produz esse grau de iniquidade. E eu aqui quero dizer que eu não estou falando mal de empresa, por favor. Eu não me referi, inclusive eu fiz questão de não mencionar o nome de empresa. Não é? O que nós estamos falando aqui são de sistemas universais e sistemas estratificados. Eu concordo com o seu pressuposto. Seria muito melhor se o Brasil fosse a Noruega, não é? Só que na Noruega, os médicos noruegueses ganham mal pra caramba, né? Eu não sei se fica claro, não tem médico norueguês que receba o que os médicos brasileiros, especialmente alguns especialistas, recebem por mês. Médico norueguês ganha pior do que eu. O status do médico, o status social do médico na Noruega é igual de um professor de básico, entenderam? Básico. Então é assim que é, outro tipo de sociedade, não dá. Olha só, não dá para a gente transplantar, a gente está falando isso o tempo todo, não é? Sobre o seu ponto, assim, da ciência, da tecnologia, da saúde como produtora de riquezas, claro, a saúde não é à toa que hoje nós temos a segunda maior empresa americana instalada no Brasil, não é? A United Health acabou de comprar a 1000, não é? E está instalada e está comprando hospitais, clínicas, etc., pelo Nordeste, inclusive, não é? Não são só as clínicas populares. O fenômeno novo não é só a existência de clínicas populares. O fenômeno novo que nós temos hoje no panorama setorial brasileiro é a financiarização. Hoje nós temos agentes financeiros poderosos que estão investindo na saúde e que, por incrível que pareça, paradoxalmente, vão pagar mal os médicos. Eu não sei se isso está claro. Não sei se está claro para a categoria. A categoria que tanto diz, não pode ser público, não pode ser estatal, etc., etc., vai estar caindo numa armadilha. Vai ser assalariada de multinacional, exatamente porque não tem clareza sobre a importância do debate sobre sistemas universais, sistemas estratificados, etc. Então, esse também é um ponto, não é? É um ponto que a gente precisa conversar. Sobre a produção científica, etc., olha só, tem uma literatura muito grande sobre sistemas comparados, não é? Muito grande, inclusive todos os nossos lugares, o Lancet, eu sou autora de um artigo no Lancet sobre o sistema de saúde brasileiro, não é? E nesse artigo, o que nós dizemos nesse artigo é que é muito legal ser autora do Lancet, né? Eu estou aqui fazendo um argumento de mérito, porque senão parece que eu não sou cientista, entenderam? Não é assim, eu estou precisando me exibir, sabe, no debate. Então, eu sou autora desse artigo no Lancet, nós dizemos, olha só, o problema de saúde no Brasil é político, não é? É preciso que haja decisão política. As decisões políticas têm sempre sido desfavoráveis ao SUS. Agora, nós aqui não estamos num fórum político, nós estamos num fórum que é um fórum profissional. Qual é a nossa decisão sobre isso, não é? Qual é a decisão da categoria, qual é a decisão dos profissionais de saúde em relação, e qual é o compromisso que nós temos? Não adianta tergiversar. Não é? Tem modelos que são diferentes. Agora o Trump ganhou a eleição, isso fica muito claro, não é? O Obama fez uma reforma do sistema de saúde. O Obama procurou incluir pessoas no sistema de saúde. O Trump ganhou a eleição simples assim. Ele disse, não tem. Agora é o novo governo, não vai ter essa reforma. Vire-se. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Se você não tiver dinheiro, não será atendido, né? E as clínicas populares, que eu concordo que isso é um objeto de preocupação nosso, nós temos estudado as clínicas populares, nós temos um grupo de pesquisa que estuda a clínica popular, é uma franja de mercado de trabalho. Acho que o doutor Vidal, na exposição dele, deixou isso muito claro. Hoje a gente tem um mercado para médicos que é um mercado super desigual. Tem médico recém-formado que está trabalhando em clínica popular, não consegue ser credenciado. Deixa eu contar para vocês. Aquela empresa, que eu não estou falando mal daquela empresa, ela só credencia metade dos médicos. Tem metade que não entra na empresa, entenderam? Essa outra metade que não entra na empresa, se não entrar na empresa B, se não entrar na empresa C, vai trabalhar na clínica popular, achando que é muito melhor do que trabalhar no SUS. Por quê? Porque, de fato, hoje o trabalho no SUS é um trabalho que também está muito desqualificado, não é? Virou plantão, virou, enfim, tem um conjunto de problemas que nós precisamos resolver, né? Enfim,
qualificar, etc. Um trabalho que... E, assim, por fim, eu não quero deixar de responder a importância que eu vejo do complexo médico-industrial da saúde. Concordo plenamente. A saúde é um locus de produção forte de riqueza, não é? E como é que poderia ser isso no Brasil? Nós poderíamos produzir medicamentos, equipamentos, etc., para o SUS. Não é? Nós já produzimos vacinas, por exemplo, nós exportamos vacinas. Então, seria muito importante que o país atentasse para isso. E sobre a produção, que você disse 2%, ela é maior do que essa, né? Nós temos a produção científica é bem maior do que 2%, e toda razão. A saúde, especialmente no Brasil, e vou dizer mais, a saúde pública no Brasil é a campeã de publicação, não é? Então, eu diria assim, por favor, se quem quiser publicar, venha estudar com a gente, porque a saúde pública está bem. A saúde pública, nesse lugar aí, a saúde pública brasileira produz bastante, tem um papel destacado nas publicações internacionais, etc. Eu gostaria de convidar o doutor Vitor para iniciar o seu debate, que vai iniciar com uma pequena apresentação. Antes de começar, queria transmitir os meus agradecimentos à organização pelo convite que me foi efetuado, apresentar, como é tradicional, os cumprimentos do Sr. Reitor da Universidade de Coimbra e do Diretor da minha faculdade, a Faculdade de Economia, que se estendem não só à organização, mas a todos os presentes. Nem de propósito, eu quando vim para cá, na conversa que tive, a pergunta que me fizeram foi se eu era médico. Eu disse: eu não sou médico. Eu sou licenciado em Gestão, tirei um doutoramento um mestrado em Sistemas de Informação e posteriormente fiz a minha parte ligada à governação em saúde numa questão muito específica da governação hospitalar. E, portanto, nem de propósito o tema que eu tinha escolhido como enquadramento para a discussão que aqui foi tido era a questão da governação em saúde. Porque, efetivamente, a questão que se está a discutir aqui é da governação em saúde. Só uma nota, eu utilizo o termo governação, provavelmente o termo brasileiro que utilizam é o termo governança. Os ingleses, nesse aspecto, são muito mais polidos que nós, porque têm o government para tudo o que é governo e têm o governance para tudo aquilo que ultrapassa, que é governo, mas que ultrapassa aquilo que é o governo. E foi exatamente isso que nós estivemos aqui a discutir, que é a forma como se envolvem os diferentes stakeholders naquilo que são as definições das políticas de saúde, e que não basta, pura e simplesmente, falar da questão dos médicos, da questão da forma como existe o acesso, etc., quando isso não é feito de uma forma integral. Um ponto importante que aqui foi mencionado é que nós, hoje em dia, quando olhamos para aquilo que é a governação, efetivamente nós percebemos que este conceito é um conceito que passa por múltiplos setores. Só uma nota, portanto, quando vamos para a governação hospitalar, para a governação clínica, e hoje aqui foram discutidas também questões de governação clínica, na primeira apresentação que houve falou-se na questão da importância da formação contínua dos médicos, isso é um ponto fundamental naquilo que é a governação clínica, naquilo que é a governação em saúde. Obviamente que onde aparecem mais referências é à corporate governance e à governance num conceito geral. Isto significa que, de facto, este conceito é aplicado em múltiplos ambientes. E é óbvio que este conceito é importante não só porque aborda várias questões que já aqui foram discutidas. Nós falámos aqui sobre questões e desempenho das sociedades, sobre questões de coesão social, sobre desenvolvimento económico, sobre direitos humanos, desenvolvimento social, desenvolvimento humano e, em última análise, também do desempenho dos sistemas de saúde. E isto é problemático quando falamos do desempenho, e um ponto que eu vou ficar mais à frente, é que não há um enquadramento que permita avaliar o desempenho dos sistemas de saúde. Tal como aqui foi dito, eu posso olhar para Portugal, que é um país pequeno, em que nós temos níveis claramente bem definidos sobre como é que é feita a ligação entre esses níveis, como é que é feito o controle, como é que é feita a prestação de contas, mas depois chegamos a um país como o Brasil, em que temos a parte federal, a parte estadual e a parte municipal. E, portanto, não se percebe exatamente se estabelece esta relação de baixo para cima, de prestação de contas. Ou seja, as contas não são só prestadas de cima para baixo, mas também de baixo para cima, e isso é importante.
E, portanto, é natural que se tenha sempre tentado medir a governação, e, portanto, isto são diversos enquadramentos que se encontram para a mensuração da governação. Regra geral, estes enquadramentos têm metodologias associadas. Eu mais à frente vou desenvolver alguns deles. E porque é que este termo acaba por ser utilizado na saúde? Bom, porque nós, quando olhamos para aquilo que tem sido o desenvolvimento da saúde, os vários documentos da Organização Mundial de Saúde, especialmente, percebe-se que o que nós estamos aqui hoje a discutir são questões de afetação de recursos que não é feita da forma mais correta, ou mesmo da falta de recursos, questões de eficiência, questões de eficácia, questões de efetividade. E, portanto, a Organização Mundial de Saúde, ao longo do seu tempo, foi detectando efetivamente todas estas questões. E, portanto, o conceito de governação em saúde é um conceito muito simples. Na prática, é a forma como qualquer sociedade se organiza com vista à promoção e à proteção da saúde da sua população, mas que, na realidade, junta realidades que são complementares. Por um lado, aquilo que são os objetivos sociais, os compromissos que são definidos quando se formulam essas políticas, e, por outro lado, o emaranhado que existe entre aquilo que é o processo político, o interesse público e privado, como é que se define, quais são as prioridades, e nós estivemos aqui a discutir questões de prioridades, e também, obviamente, as pressões que existem, e elas existem sempre. Há diversos atores no mercado, há diversos stakeholders se falarmos na saúde, e, portanto, é preciso perceber como é que muitas vezes se articulam entre si. E, de facto, eu deveria ter começado esta apresentação fazendo o que vou fazer agora. Guardei para agora. Eu tenho um conflito de interesses, e um conflito de interesses claro. Qual é o meu conflito de interesses? Eu acredito, no caso português, acredito no Serviço Nacional de Saúde e acredito no papel preponderante que o Estado tem nesse Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente o papel que o Ministro da Saúde tem. Agora, o problema é que o Ministro da Saúde não vive sozinho, não vive num universo sozinho. E, portanto, tem o Ministro da Economia, que normalmente lhe controla o dinheiro, tem o Ministro da Segurança Social, tem um conjunto de ministros, e há políticas, e isso está demonstrado, há evidência suficiente hoje, que, efetivamente, há políticas que estão interrelacionadas. E, portanto, nós podemos estar a apostar num setor e, pura e simplesmente, estar a provocar danos noutro setor, ou a minimizar, de facto, aquilo que são os resultados que se estavam ou que eram esperados. E, tal como foi aqui dito inicialmente, na realidade o que nós temos por trás deste conceito são declarações universais, às quais depois temos que juntar aquilo que são as agendas políticas e procurar princípios associados que permitam efetivamente fazer esta avaliação. E os desafios que são levantados naquilo que existe ao nível dos documentos, da evidência publicada, foram aqui discutidos hoje. E, portanto, foram apresentados por quer pela coordenadora da mesa, a quem peço já desculpa por esta creba de protocolo, e portanto, pelo palestrante e pelo anterior debatedor. E, de facto, há questões importantes em que é necessário fazer avaliações concretas daquilo que está feito, e, no meu caso, aquilo que me preocupa especialmente, uma vez que estou ligado à universidade, passa por questões não só da monitorização e da avaliação, que são importantes, e, portanto, a universidade tem um papel importante neste processo, mas, sobretudo, nestas questões. Uma delas é procurar alinhar aquilo que são os objetivos de investigação da universidade com aquilo que são as necessidades das políticas de saúde, como é que se faz, como é que, partindo de problemas concretos, se procuram soluções concretas dentro do espaço da universidade, e se consegue pôr isso no terreno para, efetivamente, contribuir para a melhoria do sistema de saúde, mas também o papel importantíssimo que há na formação de recursos, nomeadamente na área da saúde. E, conforme eu disse há pouco, é claro aquilo que nos é dito sobre como é que se pode medir a governação em saúde ou avaliar. Não há, efetivamente, um enquadramento para fazer essa avaliação. Eu tinha feito uma recolha de várias, tenho aqui alguns que estão assinalados, inclusivamente. O mais conhecido, provavelmente, é o do relatório de 2000 da Organização Mundial de Saúde, em que se procurou fazer pela primeira vez uma avaliação de desempenho dos sistemas de saúde, que depois, infelizmente, não foi repetido, e, portanto, que permitia olhar para os países ao nível da saúde, da resposta e da justiça financeira, que estavam definidos como objetivos do sistema. As funções essenciais da saúde pública, que é uma outra abordagem
possível que, partindo de um conjunto de dimensões em que se encontram depois indicadores, medidas específicas, isso procura, no fundo, avaliar o tipo de governação que é feita. Os mais conhecidos, provavelmente, são os do Banco Mundial, pelo menos a metodologia que é utilizada, que assenta em princípios simples de inclusividade e de prestação de contas, e que, no fundo, é isso que define a boa governação, e que, na realidade, depois se manifesta num conjunto de indicadores. Eu não sei se é possível ver as dimensões que ali estão. Eu escolhi propositadamente Portugal e Brasil. Portanto, todos estes elementos estão online, portanto, eles podem ser consultados. Escolhi propositadamente porquê? Porque não é possível fazer estas comparações. Tal como aqui foi dito, os sistemas são muito diversos. Uma coisa é a Noruega, outra coisa é o Brasil, outra coisa é Portugal. Agora, isso não implica que não se aprenda com as boas práticas que existem nos outros sistemas. E isso é importante. E o processo, muitas vezes, de trazer aquilo que são as boas práticas para um outro meio, ele em si é um processo de inovação. E, efetivamente, é o papel fundamental. E, portanto, estas metodologias de comparação, muitas vezes, têm problemas, há problemas metodológicos. Nós, a nível da investigação, gostamos muito de estudar esses problemas metodológicos, tentamos, sobretudo, minimizar as questões que se levantam nestas comparações, mas nós sabemos que elas existem. E, portanto, qual é o ponto fundamental? É que é preciso perceber exatamente, por exemplo, numa outra abordagem das Nações Unidas, quem são os interessados. Olhar para o poder político, olhar para a sociedade, olhar para o setor privado, perceber exatamente qual é o papel de cada um e quais são as agendas, porque há pontos que são conflituantes e há pontos em que são positivos, há pontos que são negativos e, portanto, é a partir daí que, efetivamente, deverá ser definido tudo aquilo que será feito ao nível do sistema de saúde. Uma última ferramenta de comparação, quem provavelmente, infelizmente, não tem informação sobre o Brasil, mas que poderá fornecer informação importante para quem tenha algum interesse nesta área da comparação dos sistemas de saúde e daquilo que é a governação. O Observatório Europeu tem ferramentas interessantes nesta área. Uma delas é a monitorização das políticas de saúde, em que é possível, por exemplo, aceder a cada um dos países. É uma framework completamente estanque, com pontos específicos. E, portanto, na prática é um índice que cada país tem que preencher. Isso permite depois olhar para os países e obter a informação sobre cada um desses. Peço desculpa. Cada um desses pontos. Portanto, esta é a estrutura que aqui está, desde a organização e a governação, o financiamento, os recursos existentes, a prestação de serviços, as reformas que estão em curso, a forma como é avaliado o sistema de saúde. Portanto, são itens comuns. Uma ferramenta também bastante interessante e que foi desenvolvida, sobretudo por questões relacionadas com a crise, com as crises que afetaram vários países, Portugal, Irlanda, a Grécia, que foi a criação de uma ferramenta que permite acompanhar aquilo que foram as consequências, os impactos que foram verificados em cada um desses países. Foi feito algo mais do que isso, e que é uma ferramenta importante, que foi, na realidade, procurar recolher o tipo de evidência que existia, quer ao nível do impacto na população, quer ao nível das respostas de políticas para resolver os problemas associados às crises. E, portanto, na realidade, a questão fundamental que aqui se discutiu, e parece-me a mim, eu tenho duas questões para colocar, passa um pouco por isto. Há efetivamente um problema de governação, há diferentes níveis, tem a ver com a própria organização do país, as experiências que existem noutros países podem ser aproveitadas algumas das boas práticas, mas as duas questões que eu gostava de deixar à doutora Lígia. Eu queria só deixar duas questões. Nós falámos aqui da questão do desenvolvimento, da parte económica e a sua ligação à saúde. Só uma nota. Relativamente aos Estados Unidos, que nós falámos aqui bastante, os Estados Unidos são dos países que mais gastam em saúde.
são dos países que piores indicadores têm de saúde. E são dos países que mais população tem desprotegida ao nível da saúde. E, portanto, há vários estudos que o demonstram. E, portanto, a questão que eu coloco aqui, agora, centrado no espaço brasileiro, é esta. Primeiro, há claramente 3 níveis diferentes, pelo menos por aquilo que eu identifiquei. Há claramente um nível que é o federal, o estadual e depois o municipal. E o que eu gostava de saber é como é que isto é feito, ou seja, obviamente que há a definição de políticas num nível superior, que obviamente depois pela própria estrutura os níveis inferiores deverão implementar. Agora, como é que é o sistema de prestação de contas? Ou seja, há um sistema de prestação de contas depois do nível do município para o nível estadual e para o nível de topo. Portanto, se isso efetivamente existe. Eu percebi também, até porque tenho alunos de doutoramento brasileiros, que o Brasil é muito rico em dados. Eu muitas vezes olho para algumas bases de dados e gostava de ter em Portugal essas bases de dados, não tenho. Mas a questão que eu colocava é até que ponto também, e foi mencionada aqui a questão do Big Data, não sei se já estará no patamar do Big Data, eu começaria por um nível mais baixo, ou seja, aproveitando o que existe neste momento. Em primeiro lugar, se efetivamente os dados são totalmente fiéis, ou seja, se eles refletem exatamente aquilo que é questões de produção, de eficiência, de efetividade, etc. E, em segundo lugar, se é possível esses dados serem ligados entre si. Porque, pelo menos eu falo no caso português, muitas vezes os sistemas são criados, mas são criados para uma coisa específica. E depois, quando nós procuramos ligar os dados uns com os outros, e, portanto, quem está na área dos sistemas de informação gosta muito de fazer isto, gosta de perceber, tendo várias bases de dados, ligá-las e, portanto, extrair daí conhecimento e, portanto, foi uma das questões aqui abordadas, se é possível fazer isto. Portanto, as minhas 2 questões seriam estas. Muito obrigado pela vossa atenção e, mais uma vez, as minhas desculpas por ter quebrado o protocolo. Vamos subir lá, Não, eu até te peço desculpas, porque a gente agarrou no debate, continuou debatendo ali, não conseguimos parar de debater os dois aqui, então, era muito debate, então, mas até foi bom, porque eu acho que chegamos a boas conclusões. Mas eu queria te parabenizar pela apresentação, acho que ela é super útil, e é muito útil que eu acho que você entrou num plano que nós não tínhamos entrado, ambos aqui, anteriormente, que é um plano mais operacional, concreto, né? Como é que se passa, como é que nós vamos olhar para esses sistemas. E as tuas perguntas eu acho que são muito interessantes sobre o SUS. O SUS tem um monte de dados, Quando a gente precisa, não tem. É assim que é, tem muito dado. Mas a gente, toda vez que precisa usar, a gente tem que fazer uma linkage dos dados, tem que dar um trabalho danado. Mas, enfim, por quê? Nós não temos muitos inquéritos populacionais sobre saúde no Brasil, né? A gente, assim, porque, olha só, uma informação populacional ela é muito importante para a saúde, né? Por exemplo, qual é a prevalência de obesidade? Qual é a prevalência de diabetes? Importante para o planejamento, para quanto que, assim, se a gente sabe que tantas pessoas têm obesidade, é possível prever medicamento, glicosímetro, etc., etc. Enfim, então, as informações, o Brasil tinha informações muito importantes até o início da década de 80. Depois a gente perdeu a fronteira tecnológica, né? Nós não conseguimos, na saúde continuar mantendo um registro, processamento, emissão de relatórios sobre saúde. Então, acho que, quando a gente estava falando aqui do problema do Big Data, etc., ele é real no Brasil, né? Mas há um esforço muito grande dos pesquisadores para usar as informações existentes, muito grande, muito grande. Eu mesma trabalho numa instituição que tem vários pesquisadores hoje trabalhando nesse relacionamento entre bancos de dados. Então, por exemplo, hoje o que eles conseguem fazer é saber que uma criança que nasceu prematura, se essa criança depois foi ao serviço de saúde porque estava obesa. Vocês sabem que hoje tem uma área que se chama programação fetal, né? Na realidade, assim, a ideia é que problemas crônicos, eles existem, eles já existem durante a gestação. Então,
Isso é possível, eu acho que nesse sentido nós somos um país avançado. Em relação aos dados que você diz sobre financiamento, esse federal, estadual e municipal, isso tem muita transparência, né? Apesar de se dizer que a saúde é uma área que tem corrupção, e tem mesmo, não há dúvida, mas essas informações, hoje, elas são muito transparentes, mas bastante transparentes. É só entrar no portal da transparência, no Fundo Nacional de Saúde, então tem uma quantidade boa de informações sobre isso. Nem sempre elas são inteligíveis para o cidadão comum, mas elas estão lá. Então, é possível saber hoje, por exemplo, que eu recebo tal salário e quantas vezes eu viajei por ano paga com o dinheiro da minha universidade. Isso é bem legal esse controle sobre gastos públicos, né? Pelo menos gastos federais, gastos estaduais, gastos municipais. Então, a gente avançou. E deixa eu te falar, o que é mais fantástico no Brasil, que você tem que ver, é o site do Banco Central. Eu não sei se vocês entraram no site do Banco Central ultimamente. É, assim, maravilhoso. Tem informação, assim, é inacreditável como que o site do Banco Central se tornou, talvez, assim, uma fonte muito, muito importante de informações econômicas, financeiras, etc. Agora, tudo isso que a gente está falando aqui não está informado em lugar nenhum. Não tem informação sobre que entrou uma empresa grande, a empresa americana, não tem informação sobre o faturamento do DASA, por exemplo, nem informação sobre o faturamento do Fleury, que são 2 oligopólios nessa área de realização de exames diagnósticos, né, que vão encarecer preço. Enfim, então, informações que são mais estratégicas para se pensar o sistema de saúde, eu diria que elas não são, que elas não são acessíveis, assim. Se a gente quiser olhar, elas não são muito acessíveis, né? Em relação ao sistema de saúde americano, eu também concordo totalmente com você, enfim. E vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a gente vai ter um evento, assim, quase um estudo quase experimental, porque o Obamacare, ele fez assim, não é? E teve uma certa consequência para a saúde, e agora a gente vai ver a regressão e quais são as consequências que essa regressão terá para a saúde também, não é? Porque, veja, assim, por incrível que pareça, e é dramático que tenha acontecido assim, houve a inclusão de 10 milhões de pessoas e haverá a exclusão exatamente dessas 10 milhões de pessoas, que são pessoas doentes, com renda menor, com problemas crônicos, crianças, etc., que vão ser excluídas. Então, portanto, certamente isso terá impacto nas condições gerais de saúde. Eu acho que, para nós que estudamos sistemas de saúde, olhar para os Estados Unidos é sempre muito importante, né? Pronto. A gente estava conversando ali, e a professora citou algumas coisas, o que eu estava colocando para ela aqui, quando a gente pensa sistema de saúde, e aí cabe à promotoria e etc., porque todos os sistemas de controle de uma sociedade, nós, profissionais de saúde, nós temos que nos informar para que a gente pense o sistema como um todo. Nós temos 36% das pessoas sendo atendidas por plano conveniado. E temos empresas de grandes monopólios de saúde do mundo entrando no sistema, a revelia do que nós determinamos como modelo e como prática de trabalho, inclusive. Isso é uma coisa, assim, tocar nesse ponto é uma coisa delicada, porque parece que você está indo contra o mercado, e não é isso. Na verdade, assim, o que eu coloquei antes coloquei, professora, primeiro que eu entendo que saúde, por princípio, é uma concessão do Estado. Quer dizer, assim como energia, água e daí por diante, você pode explorar, mas é um bem social determinado, quer dizer, porque isso é preciso ser entendido como tal. Isso não quer dizer que você regule, que tenha público, que tenha privado, que tenha estratificado, que tenha universalizado. Quer dizer que existem algumas metas claras que você tem que atingir em determinada época. Quer dizer, no começo do século XX, você tinha que acabar com as epidemias. Hoje você tem que resolver o problema das doenças crônicas. E você não vai resolver o problema das doenças crônicas se a gente não passar a pensar como é que qualifica as pessoas para isso, como é que as pessoas estão trabalhando nesse sistema, como é que os sistemas estão absorvendo as necessidades do país
e deixar isso ao livre mercado. Porque aí começam a haver uma série de distorções e o profissional de saúde ele não está entendendo isso e ele vai ver as repercussões depois. Porque isso é uma coisa muito grave, que é o processo de trabalho e qualificação. Então, nós estamos num espaço atrás, eu uma vez discutindo com um professor que trabalha na universidade pública, ele está dizendo, olha, nós não temos preocupação com qualidade, nós temos preocupação em dar número, porque a gente nem atendendo está, só que nós estamos entrando em outra década, ou numa outra geração. Qualidade tem sim impacto e custa dinheiro, e diminui a eficiência. Isso, quando eu citei o estudo Victim, foi exatamente por causa disso. Quando eu cito que quando eu tenho o Hospital Universitário aqui do Ceará, para cada doente que chega lá no ambulatório de cardiologia, esse doente fizer 10 consultas antes e o problema dele não foi resolvido, isso tem sim que ser discutido. Porque senão nós não vamos medir a eficiência. Então, eu estava dizendo ali, uma Secretaria de Saúde do Estado, ela tem por obrigação analisar o sistema público, privado, complementar e daí por diante, quer seja a clínica popular, e planejar a saúde como um todo. Porque se a Secretaria de Saúde de São Paulo for planejar só o SUS de São Paulo, da cidade de São Paulo ele vai planejar 30%. E aí, como é que faz? Isso é uma realidade, não adianta se lidar com... Essa é a realidade do mundo e do Estado brasileiro, no nosso especificamente. Então, alguns pontos eu coloquei aqui para chamar a atenção dos doutores, é um ponto polêmico, mas eu acho que os profissionais de saúde precisam incorporar a questão do conhecimento, da qualidade do sistema de saúde como um todo e discutir processo de trabalho. Eu vi o colega do CFM falar aqui em carreira de médico. Aí eu sempre me fazia a pergunta, me diga uma coisa, como é que faz uma carreira de médico com um sistema como esse? Como é que vocês vão fazer? Se a cada ano eu aumento o número de pessoas que são atendidas por planos privados, como é que faz carreira? Como é que eu garanto que essas pessoas estão qualificadas? Eu estava dizendo para ela aqui, não é demérito para ninguém, hoje de manhã me chamaram às 4h30 da manhã, atendi 2 doentes, os 2 com infarto, no hospital privado. Cheguei lá, um era uma pneumonia, o outro era um herpes zoster. Estava lá 12 horas. A sociedade está criticando o sistema como um todo. Nossos índices não melhoram, é como um todo. E se a gente não tiver honestidade para parar para discutir isso, pessoal, a gente fica jogando pedra no SUS, porque o SUS não tem orçamento, porque não sei de onde, e tem um sistema que está à margem, que representa um percentual alto da população brasileira, precisa ser discutido com transparência, com eficiência, por isso precisa de Big Data, né? Talvez a ciência que mais cresça dentro do Estado americano, eles estão preocupados com isso, é Outcome Research, que é análise de desfecho. Por quê? Porque custa dinheiro, e custa saúde, e custa mortalidade, daí por diante. Quer dizer, se você tem mais de quase 60% dos doentes sem tratamento do infarto, significa que esses 60 vão ficar com insuficiência cardíaca e vão parar de trabalhar. É simples assim. Quer dizer, o peso para o Estado é enorme. Então, nós conversamos ali muito e assim, eu disse, olha, eu vou citar isso porque eu acho que é uma coisa que nós temos nos excluído desse debate, né? O secretário de Saúde chama a gente para discutir, ele chama assim, vamos resolver o problema da hipertensão no Ceará. Primeiro, não tem dado de hipertensão nenhum, né? Vamos ser realistas, né? O INREINS tem 60% de controle no Estado americano. Alguns trabalhos que eu fiz, isolados, tem 10% de controle da hipertensão. Quer dizer, quem controla 10% dos hipertensos que sabem ser hipertensos, pessoal, não está nem longe de saber o que é controle de doença crônica. Não está sequer longe. Então, não estou falando nem de fila em hospital, eu estou falando uma coisa mais simples. Documentação do número de hipertensos e quantos são controlados. Isso não tem nem no público nem no privado. No estado do Ceará, não tem nenhum hospital privado que diga para vocês a mortalidade de qualquer cirurgia ou de qualquer doença. Se a doutora levantar lá, não tem. E não é no SUS.
O que faz? Se eu disser que tem hospital no Brasil, que a mortalidade de cirurgia cardíaca intra-hospitalar, que a gente considera até 30 dias a mortalidade da cirurgia cardíaca, está 26%. E a doença coronariana crônica não operada mata 1% por ano. Vai ter que deixar de operar 20 anos para matar o que está matando dentro da cirurgia. Onde é que está esse número? Então, assim, tem coisas que não tem a ver só com formalizações que a gente tem. Tem coisas graves sobre o sistema que o ministro não discute, ele coloca a coisa num plano, não sei nem o que ele imagina, né, assim, que é absolutamente alucinado, né, assim, e coloca, e nós estamos excluindo um debate que para mim é fundamental, que tem a ver com a valorização do trabalho também. Então, quando eu for discutir carreira de trabalho, eu quero saber aonde é essa carreira. Onde é que nós, entidades, estamos discutindo carreira de uma maneira que a gente garanta, que a gente dá qualidade, que a gente dá resposta para o perfil de sociedade que a gente tem, que a gente colabore com isso. Eu acho que era para abrir um pouquinho essa discussão. Bom, eu gostaria, infelizmente, de dizer que nosso tempo está esgotado. Eu sei que esse debate não tem fim. Esse debate, pela importância dele, nós ficaríamos aqui, né, doutora, o dia todo e ainda não tem fim. Imagine vocês a minha angústia como formadora de profissionais da área médica, com toda essa importância discutida aqui, com tantos senões e com tantas interrogações. Então, tem muita coisa para a gente refletir. O mais importante é que o start já foi aqui, né, estabelecido. Vamos discutir mais isso. E até na hora do almoço agora, né, doutora? Quem sabe? Eu vou passar aqui para a nossa amiga, para ela vai dar uns avisos para você. Agradecemos a presença do presidente do Conselho Regional de Odontologia, Dr. Eliardo Santos, e em nome da organização do evento, informamos aos senhores palestrantes que a van para o transporte encontra-se na entrada do Conselho.